Fala pessoal, beleza? Na análise da jogada de hoje, nós vamos falar sobre uma outside zone realizada pelo ataque do São Francisco 49ers contra a defesa do Tampa Bay Buccaneers. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube e, se vocês gostarem desse vídeo, deixar o seu like e o seu comentário, beleza? Como que funciona o bloqueio da outside zone? Como o próprio nome já diz, ela é uma corrida em zona. Então a gente não tem um jogador específico definido no pré-snap, que a gente vai bloquear. Então isso vai depender da movimentação da defesa no pós-snap. Como que funciona? O play side, nessa situação vai ser à direita, então todos os jogadores que estão na linha têm responsabilidade de bloquear o jogador defensivo que tiver responsabilidade no gap em direção ao play side da jogada. Tá? Então quem atacar o gap de fora do tight end vai ser bloqueado por ele, quem atacar o gap de fora do tackle vai ser bloqueado por ele, e assim por diante para todos os outros jogadores, tá? Independente de qual cara da defesa agrida esse gap, certo? Ainda sobra esse fullback, o ataque pode utilizar esse cara de diversas formas. É bem comum a gente observar esse cara fazendo um bloqueio no backside da jogada para abrir uma possibilidade de cutback, caso o running back vá atrás dos seus bloqueadores, não encontre espaço, acaba voltando, a defesa manda então esse fullback para fazer esse bloqueio no backside. Tá? Não foi o que São Francisco utilizou aqui. Tá? São Francisco utiliza esse fullback fazendo um bloqueio também no play side. Então não tem ninguém aqui para o backside, então isso dificulta uma possibilidade de cutback. Tá? Com esse esquema de bloqueios aqui, então, o running back vai correr aqui para a direita e no primeiro espaço livre que ele encontrar, no primeiro gap aberto que ele achar, ele vai verticalizar e ganhar jardas. Certo? Então é assim o design que São Francisco montou para essa jogada. Vamos observar ela aqui. Veja então que esses bloqueios eles são bloqueios em zona. Tá? Conforme o jogador vai definindo a sua responsabilidade de gap, ele é bloqueado por algum jogador do ataque. O ponto que eu quero destacar aqui, tá? Para deixar isso bem claro, e como é difícil para o ataque realizar esse bloqueio, veja, no pré-snap, o center ele está sendo coberto pelo nose tackle. O nose tackle está no seu ombro direito, tá? No ombro em direção ao play side. Então, inicialmente, esse nose tackle mostra para o ataque que ele é responsável por esse gap A forte. Entretanto, quando sai a bola, ele agride o gap A fraco. E nesse ponto aqui, é necessário que aconteça uma troca. Ou seja, o guard vai assumir ele, visto que ele vai agredir o gap interno ao guard, que é o gap em direção ao play side, e o center vai ficar livre desse cara aqui, para bloquear o jogador que é responsável pelo gap A, tá? No lado forte daí. Pela movimentação da defesa, a gente vai observar aqui como esse linebacker sai, o nose tackle ele acaba indo para o gap A, então esse linebacker aqui passa a ser o responsável por esse gap aqui. Tá? Então o 58 deveria subir em segundo nível para fazer esse bloqueio nesse linebacker aqui. Não acontece, o 58 acaba se perdendo e esse linebacker fica livre, e aí ele é o cara que chega lá e dá o tackle. Certo? Vamos olhar então essa jogada pelo lado defensivo agora. Tá? Como que esse jogador ficou livre para estar lá e fazer esse tackle? Eu vou utilizar um outro ângulo aqui na filmagem para facilitar esse entendimento da defesa. Aqui nós podemos observar então todos os jogadores da defesa. Identificamos então que Tampa está utilizando um pacote 3-4 com 3 DLs e 4 linebackers, um padrão com um safety ao fundo e o outro safety no box. Muito provavelmente porque São Francisco está utilizando um tight end e um fullback, está pesando mais a caixa, a defesa compensa isso baixando um safety para o box. Bom, no pré-snap o que a gente consegue perceber aqui? Vemos que esse edge é o responsável pelo gap C, tá? E esse aqui é responsável pelo gap C no lado forte. Então nossos dois outside linebackers são os caras que têm responsabilidade no gap C. Isso tudo pré-snap, tá? Os dois jogadores, os nossos dois defensive tackles ou defensive ends, como alguns costumam utilizar, inicialmente são os responsáveis pelo gap B, e o nose tackle, então, ele está no ombro direito do center, sendo responsável pelo gap A para o lado forte. Tá? O nosso inside linebacker para o lado fraco, inicialmente é o responsável pelo gap A para o lado fraco, e o strong safety, que está aqui no box, é o responsável pela contenção externa, tendo responsabilidade nesse gap D, sobrando assim um inside linebacker, que é o cara que possivelmente esteja lendo o fullback, e se o fullback se dirigir ao play side da jogada, ele é o cara que vai ser o responsável pelo gap que esse cara aqui vai criar, certo? Bom, o que acontece aqui? O que é importante? Se a corrida fosse lá para a esquerda, esse edge seria o nosso force player, então tudo deveria correr para dentro dele. Tá? Como a corrida foi aqui para o lado forte,
para o lado que a gente tem o strong safety. O strong safety é o nosso cara que é o responsável pelo force. Então, mesmo com uma corrida em zona, tá? Mesmo com o ataque fazendo essa movimentação, todo mundo precisa acompanhar, manter o seu gap de responsabilidade, tá? E esse nosso strong safety é o cara que tem que fechar por fora e o running back precisa correr interno a ele. O running back não pode nunca fazer esse balão aqui, porque aí a gente perde o nosso force player. Tem só o nosso segundo force player, que seria esse corner aqui, né, que pode ajudar. Mas é crucial que esse strong safety faça essa função do force player aqui. Vamos rodar a jogada e ver o que acontece. Vejam que acontece, né, aquela troca de gaps aqui. Então esse linebacker passa a ter responsabilidade no gap do play side, mas como ele identifica uma outside zone, né, o nosso play side linebacker aqui, nosso play side inside linebacker, né, ele vai direto então aonde está o fullback, né, ele precisa parar esse primeiro bloqueador, né, vejam então que todo mundo está na sua responsabilidade aqui, o nosso force precisa conter por fora do tight end, e ele faz isso, tá? Ele para aqui, aí o nosso play side linebacker vai parar esse fullback também por fora, e aí vai abrir esse espaço interno para o backside linebacker entrar e fazer o tackle, tá? Veja então que o nosso backside linebacker entra livre, né, e acaba conseguindo esse tackle. Quero chamar a atenção aqui para uma coisa bem importante, tá? A gente vê esse strong safety no box, ele dá um bom contato, aqui ele garante a lateral, tá? Nessa posição aqui ele está por fora, entretanto ele identifica o running back tentando vir por dentro e aí ele volta, tá? Volta para tentar fazer esse tackle interno, mas aí ele dá ângulo para o tight end recuperar e jogar ele para dentro e abrir esse espaço. Então vejam que se esse nosso backside linebacker não chega para fazer o tackle, o nosso force tinha perdido a sua responsabilidade, tá? Então uma coisa que eu sempre gosto de falar é não tentem ser herói da jogada, tá? Garantam a sua responsabilidade e depois vocês podem tentar, né, fazer alguma coisa para contribuir mais, como sair do seu bloqueador e fazer o tackle, certo? Então seria interessante que o force player dominasse o tight end aqui, segurasse, e aí no momento que o running back estivesse nas costas já desse tight end, que ele não tem mais possibilidade de voltar, aí sim ele sai do bloqueador e faz o tackle. Né? Então, como ele tenta ganhar por dentro, né, identificar a corrida e voltar por dentro, ele acaba comprometendo a sua função na jogada. Felizmente para a defesa, né, o backside linebacker faz uma leitura extremamente rápida, ele é extremamente agressivo, tá? Ele joga um downhill aqui com muita eficiência, consegue chegar lá, né, e fazer um tackle para perda de jardas aqui.